Fala galera, Miriam aqui do Nós no Canadá e hoje eu vim compartilhar com vocês a minha rotina como cuidadora de idosos. Sim, aqui no Canadá eu trabalho como cuidadora de idosos, no Brasil eu era técnica de enfermagem e aqui eu sou cuidadora de idosos. Então, diferente do Brasil, aqui, na realidade na empresa que eu trabalhava, aqui eu não recebo uniforme, né? No Brasil eu trabalhava pelo município. Aqui eu trabalho pelo governo também do Quebec, a minha empresa é uma empresa governamental, mas eu não recebo uniforme, então eu mesmo que tenho que comprar. Então aqui em geral as roupas do Preposé é uma blusa que tem 2 bolsos, assim, e uma calça, você escolhe a cor e você compra, tá bom? Então eu trabalho no período da tarde na empresa e como funciona? Quando eu chego eu tenho que assinar a presença. Mesmo que eu tenha um cartão para entrar, que eles podem verificar se eu entrei ou não, tanto para entrar quanto para sair, eu ainda assim preciso assinar uma folha de presença, de que eu estou lá. Chegando no meu trabalho, a primeira coisa que eu faço é verificar se eu tenho banho ou não, se tem algum paciente que vai tomar banho. Aqui, em geral, os pacientes, eles tomam um banho por semana. Sim, um banho por semana. E tem alguns pacientes que tomam 2 banhos por semana. Lembrando que eu tô falando do lugar onde eu trabalho, né? Tem alguns pacientes que tomam 2 banhos por semana. Depois que eu verifiquei quem é o meu banho, eu vou, já sei ali quem é o banho, eu vou verificar se eu consigo fazer esse banho sozinha ou se eu tenho que esperar o meu colega para fazer o banho. Porque aqui existe o banho na banheira, o banho na cadeira e o banho que a gente quer tipo uma maca, né, que a gente chama de civière, mas é uma maca para você colocar o paciente que são pacientes geralmente cadeirante ou que tem alguma deficiência ou dificuldade que não pode ficar sentado, né? Então esses pacientes que vão tomar o banho na maca, esses pacientes eu tenho que fazer com uma outra pessoa, é um banho A2, tá? Então verifiquei quem é o banho, se é A1, eu já posso fazer o banho. Se é A2, o que é que eu vou fazer? Eu vou verificar quem está dormindo. Então eu vou fazer a minha olhada, né? Vou olhar a ala que eu vou trabalhar e vou ver quem está dormindo. E vou levantar os pacientes que são A1, que eu posso levantar. Aqui nós temos pacientes que são A2, que significa você e mais uma pessoa, ele não pode ser feito só com você, e tem pacientes que são A1. Como eu sei quais são os pacientes que são A2 e quais são os pacientes que são A1? Todo paciente, ele tem um perfil na parede do quarto. Então, você vai olhar o perfil do paciente e ali vai estar escrito: esse paciente pode ser feito A1, ele precisa de uma máquina que vai levantar ele, que é o Leve Personne, ou então ele precisa do Sarra, que é uma outra máquina que ele pode ser levantado também com aquela máquina, ou ele pode ser feito em pivô, que é A2, que ele vai sentar na cama e você vai levantar com o teu colega, ou ele consegue se levantar sozinho, tá? A gente tem pacientes que são autônomos, que eles podem se levantar sozinho, você vai lá e fala, né, Dona Maria, né, vamos levantar, tomar um café, ou comer a sopa, ou tomar um suco, qualquer coisa assim, e esse paciente vai levantar. Depois que você levantou os pacientes, você fez o seu banho, aí você ou o seu colega, né, vai para pausa, um dos dois tem uma pausa de 1 hora. E quando você volta, você vai ter que alimentar os pacientes. Como funciona a alimentação? No lugar que eu trabalho tem um salão bem grande com várias mesas e tem o buffet e a gente serve, né? A pessoa da cozinha, ela vai colocar comida, ela já sabe qual é a textura. Existem pacientes que não podem comer uma textura regular, então tem que ser uma textura batida no liquidificador, né? Uma textura, uma pasta, como se fosse uma pasta, né? E a pessoa da cozinha, ela já sabe isso. Mas uma coisa muito legal, pelo menos onde eu trabalho, eu acho isso muito legal. Cada paciente, ele tem na mesa dele, ele tem um papelzinho dizendo qual é a textura que ele come, qual é a textura do que ele bebe. E uma outra coisa muito interessante, o que ele é alérgico e o que ele gosta de comer, tipo, ele prefere, digamos, suco de laranja, ele prefere um café na janta. Eu acho isso muito legal, porque você respeita o gosto do paciente, porque muitos pacientes, eles já não conseguem mais falar, né? Eles já não têm mais essa comunicação normal. Eu acho isso muito respeitoso e muito legal, você saber o que o paciente come. Depois que todo mundo comeu, que terminou ali, então
um outro preposê, um outro cuidador vai para pausa e quem ficou vai escovando o dente, vestindo a camisola, o pijama, nos pacientes que dormem um pouquinho mais cedo. Terminou, seu colega voltou, então é hora de colocar todo mundo para dormir. Então, aqui funciona mais ou menos assim, colocou todo mundo para dormir, né? Cada paciente tem também no seu perfil ali algumas características ali para colocar para dormir, alguns precisam colocar um alarme caso ele tente se levantar da cama. Por quê? Porque muitos pacientes já têm Alzheimer, outros pacientes, né, eles têm realmente um período de confusão mental. Então, são vários cuidados e isso eu acho muito legal, esse cuidado com a pessoa idosa. Então, depois que todo mundo tá dormindo, então você só faz a vigilância daquelas pessoas, né? Se alguém quiser levantar, alguém precisar ir no banheiro, alguém fizer xixi, você vai trocar, né? Então, esse é o papel do cuidador de idosos aqui onde eu trabalho. Eu gosto muito desse trabalho, né? Vejo como uma porta mesmo de Deus na minha vida e tem bastante coisas que eu acho super legal, principalmente essa questão do respeito ali com as coisas e os gostos do paciente. Então, se você tá aqui ou se você tá no Brasil e deseja vir para cá como cuidador de idosos, fica a dica como funciona, né? Como que é. E cada lugar é diferente, claro, né? Não são todos os lugares que nem ali no meu trabalho, mas é mais ou menos assim. Então, se você está gostando dos nossos vídeos, deixe seu like e até a próxima. Beijo!